Dom João I. Dom João I de Portugal, nasceu em Lisboa, a 11 de abril de 1357 e morreu em Lisboa, a 14 de agosto de 1433. Foi o 10º rei de Portugal e o primeiro da dinastia de Avis, cognominado o de boa memória pelo legado que deixou. Filho ilegítimo do rei Dom Pedro I e terceiro mestre da Ordem de Avis, foi aclamado rei na sequência da crise de 1383 a 1385 que ameaçava a independência de Portugal. Com o apoio do condestável do reino, Nuno Álvares Pereira, e aliados ingleses travou a Batalha de Aljubarrota contra o Reino de Castela, que invadira o país. A vitória foi decisiva, Castela retirou-se, acabando bastantes anos mais tarde por o reconhecer oficialmente como rei. Para selar a aliança luso-britânica casou com Dona Filipa de Lencastre, dedicando-se desde então ao desenvolvimento do reino. À data da morte do rei Dom Fernando, Portugal parecia em risco de perder a independência. A rainha Dona Leonor Teles de Menezes era impopular e olhada com desconfiança. O facto de se ter tornado pública a sua ligação amorosa com o nobre galego João Fernando de Zandeiro, personagem influente no Paço, atraiu todas as críticas contra a sua pessoa e a do seu amante. Para além do mais, a sucessão do trono recaía sobre a princesa Dona Beatriz, única filha de Dom Fernando e de Leonor Teles de Menezes, casada aos 11 anos de idade com o rei Dom João I de Castela. No entanto, a burguesia e parte da nobreza juntaram-se à voz popular que clamava contra a perda da independência, tão duramente mantida por Dom Fernando. Dois pretendentes apareceram para competir com Dom João I de Castela e Dona Beatriz pela coroa portuguesa. Dom João, príncipe de Portugal, filho de Dom Pedro I e Dona Inês de Castro, era visto por muitos como o legítimo herdeiro, dado o suposto casamento dos seus pais, e Dom João, filho de Dom Pedro I e de Teresa Lourenço, que veio a tornar-se rei. Acicatado por um grupo de burgueses e nobres, entre os quais Álvaro Pais e o jovem Nuno Álvares Pereira, e tomando em linha de conta o descontentamento geral, o mestre de Avis assassina o conde de Andeiro no Paço a 6 de dezembro de 1383. Com a posterior fuga de Leonor Teles de Lisboa para Alenquer inicia-se a sucessão de acontecimentos que lhe entregará a regência, a qual de início planeia exercer em nome de seu meio-irmão, o infante Dom João. Mas como este último já fora aprisionado por Dom João I de Castela, abria-se então a possibilidade política de o mestre de Avis vir a ser rei? Os reinos de Castela e Portugal deviam manter-se separados. Para além de logo ter mesclado as armas dos dois reinos, Dom João I de Castela continua a desrespeitar o tratado, entra em Portugal pela guarda nos finais de dezembro de 1383. Queria ser soberano pleno, e não de dois reinos separados mas do único, considerando que não tinha que atender em nada ao Tratado de Salvaterra porque a sua mulher Beatriz era a herdeira do trono português. Finalmente, a 6 de abril de 1385, as cortes portuguesas reunidas em Coimbra elevam o grão-mestre de Avis, como Dom João I, a rei de Portugal. Esta tomada de posição significava na prática que a guerra com Castela prosseguiria sem quartel, visto que declarava nulo o estatuto de Dona Beatriz de Portugal, rainha consorte de Castela, como herdeira de Dom Fernando. E isto devido em especial à violação do Tratado de Salvaterra tanto pelo seu marido como por ela. Pouco depois,
Em junho de 1385, Dom João I de Castela invade pela segunda vez Portugal com o objetivo de tomar Lisboa. Com os castelhanos vinha então um grande contingente de cavalaria francesa. A França era aliada de Castela enquanto os ingleses haviam tomado o partido de Dom João I. Como resposta, Dom João I prepara-se com Nuno Álvares para a batalha decisiva. O condestável de Portugal, que o rei nomeara quando das Cortes de Coimbra, e o seu conselho de escudeiros montaram então uma tremenda armadilha ao exército castelhano. A invasão castelhana transformou-se em debandada durante o verão, depois da decisiva Batalha de Aljubarrota travada a 14 de agosto, perto de Alcobaça, onde o exército castelhano foi quase totalmente aniquilado, apesar de se encontrarem em vantagem numérica de 4-1. Castela teve de retirar-se do combate e a estabilidade da coroa de Dom João I ficou solidamente garantida. Em 1400 termina a guerra com Castela e em 1411 é assinado um tratado de aliança e de paz com aquele país definitivamente confirmado, reconhecendo Castela sem quaisquer reservas Dom João I como o rei de Portugal. Em 1387, Dom João I casa com Dona Filipa de Lencastre, fortalecendo por laços familiares os acordos do Tratado de Aliança Luso-Britânica, que perdura até hoje. Depois da morte em 1390 de João de Castela, sem herdeiros de Dona Beatriz, a ameaça castelhana ao trono de Portugal estava definitivamente posta de parte. A partir de então, Dom João I dedicou-se ao desenvolvimento econômico e social do país, sem se envolver em mais disputas com a vizinha Castela ou a nível internacional. Teve como chanceler João das Regras, que defendia a centralização do poder real. A partir de certa altura associou ao governo o filho Dom Duarte. Quando o rei quis armar os seus filhos cavaleiros, estes propuseram a conquista de Ceuta, no norte de África, em 1415, uma praça de importância estratégica no controle da navegação na costa de África que é conquistada a 21 de agosto. Após a sua conquista são armados cavaleiros, na anterior mesquita daquela cidade, os príncipes Dom Duarte, Dom Pedro e Dom Henrique. Entretanto, na véspera da partida de Lisboa, falecera a rainha Dona Filipa de Lencastre.